Com licença, tá, Paulo? 6-1. Posse de bola muito maior do Internacional, 64% contra 36% do Olímpia. Finalizações certas, diretas ao gol, 11 do Internacional e apenas uma do adversário. Precisão de passes, 87% a 74%. Faltas cometidas, 14 para o lado do Olímpia, 9 para o lado do Internacional. Cartões amarelos, 3-1. Leitura dos números e também, obviamente, do que a gente viu juntos ali, com distanciamento social, mas... juntos, mas nem tanto. Nem tanto, exato. Por mais que tenha ficado desequilibrado primeiro e segundo tempo, né, o Inter fez 5 gols na segunda etapa, eu acho que o primeiro tempo já foi de imposição. A questão é que você parte do 0-0 e abrir a porteira, essa é a ideia num jogo como esse. O Olímpia tem a tradição, mas não tem o nível do Inter hoje. E isso já ficou claro, por mais que a gente esteja falando de um grupo com todo mundo ali meio próximo em termos de pontuação, né? Tava aquele empate triplo, uma vitória e uma derrota, uma vitória e uma derrota. O Inter sofreu uma derrota na altitude, um jogo pesado, a gente sabe do histórico, mas é o principal time do grupo com alguma sobra, assim. E acho até que o Olímpia vai sofrer para se afirmar contra o Deportivo Táchira e o Always Ready para chegar à segunda posição, porque é difícil jogar as partidas fora de casa, né? Então eu acho que do alto da montanha lá contra o Always Ready, o Inter enfrentou a pior situação, ainda mais numa estreia, né? E a estreia tem o peso da competição, um tempo menor do Ramírez à frente do grupo, ainda não tinha, por exemplo, o Tyson à disposição, já é uma realidade aqui para frente. Então é compreensível que tenha sido um desempenho tão abaixo, assim, acho que está dentro do pacote. Mas o Inter, se não sobrar no grupo, como sobrou hoje, vai ser um assombro, assim, porque é superior às outras 3 equipes do grupo. O Olímpia sustentou o 0-0, né, basicamente. Tomou um gol de bola parada, uma marcação homem a homem, com os jogadores do Inter puxando a primeira trave e o Cuesta invadindo para fazer de peixinho, quase que dentro da pequena área, o gol. E um segundo tempo onde já não tinha a mesma força para fazer as transições, um time mais pesado, sofrendo com a profundidade na linha defensiva. E aí o Inter passou o carro, atropelou. Mas a gente deu para passar para o Paulo, né? A boa notícia do Tyson, jogando por dentro, então ele é muito mais participativo, né? Porque ele está sempre próximo da bola. Por mais que a gente imagine um jogo posicional, o Inter tem variações, tem ponta abrindo espaço para infiltração o tempo todo. O Galhardo é muito inteligente para dar sequência às jogadas, não só na última bola. Então vai se ajeitando, vai se ajustando. E tem, enfim, opções como o Yuri Alberto, que entrou depois. Não tem só os 11 que começam jogando. Então é daí para mais. Por mais que tenha sido a maior goleada da história do clube, eu acho que é um ótimo... Sabe o jogo que você mostra a sua credencial na competição, assim? Foi o que o Inter fez hoje, o Palmeiras fez com o Del Valle, o Flamengo se afirmou 100% até aqui. Eu acho que é esse o caminho. O Brasil mostra força em várias frentes nesse momento, na fase de grupos. Paulo Nunes, foi a maior goleada do Internacional na Libertadores e a outra, que veio antes, né, que foi também uma das maiores, 5-0 diante do The Strongest, aconteceu em 2012 e agora, em 2021, esse 6-1 no Olímpia. Falando dos jogadores que se destacaram, Tyson de volta, mas o Thiago Galhardo é impressionante, esse garoto. Nossa, agora me baixou uma carioca, esse garoto. Esse é guri mesmo. Hein? Tá acontecendo. Dá pra chamar de garoto? Já passou dos 30. Ah, claro que sim, eu sou garota também. Então tá bom. Você está misturando, viu, Karine? Você está misturando o Rio, Porto Alegre. Tá tudo embolado já, tá tudo embolado. Já tá tudo misturado. Tá tudo aqui dentro, no coração. Exato. Mas sobre o Inter, Karine, eu concordo plenamente com o Rafa. A gente tem que pontuar. O time do Olímpia é um time muito fraco, pesado, né? Um time que não tem força. Principalmente o setor defensivo, ele não tinha velocidade, né? Ele não tinha condições, ele não tinha força para acompanhar, né, a movimentação pelo setor, né? Porque o Inter não se movimenta tanto, mas ele se movimenta no setor. Quando a gente fala desse jogo posicional, não é aquele cara parado lá no canto da direita e o outro parado no canto da esquerda, ele se movimenta nos seus lados. Tanto que, se você reparar, com 15 minutos eu reparei isso muito bem. O Edenilson veio para o lado esquerdo, bem do lado do Ramírez, bem do lado. 15 minutos de primeiro tempo, começou a brincar com a bola, tocou para trás. Ele tomou logo uma chamada, o Edenilson atravessou o campo inteiro
para ir se posicionar do seu lado direito. Mas assim, eu estava cobrando muito isso do Internacional e nesse jogo eu vi a evolução da bola sendo levada aos pés, a bola sendo trabalhada como o treinador quer, né, desse jogo posicional, mas com movimentação pelos seus setores. Eu vi uma movimentação incrível do Thiago Galhardo, o que você estava dizendo sobre o Galhardo, eu concordo. É um cara muito inteligente, né, que se adaptou, se reinventou numa posição que ele não tinha jogado. Então, assim, isso é interessante quando você tem um jogador inteligente, capacidade técnica ele é um jogador que tem um bom passe, que tem um bom cabeceio, mas ele tem inteligência. E isso no futebol é muita coisa. E ele sabe transformar isso no seu lado ofensivo. Então, por isso que o Inter cresceu muito.